Vamos para mais uma videoaula. Agora vamos falar de matrizes. Matrizes, a exemplo de vetores, né? São estruturas homogêneas, né? Ou seja, de um único tipo, e são bidimensionais, né? Então são organizados, né, em estruturas de linhas e colunas, né? Então, para fazer uso, acesso e escrita em uma matriz, a gente vai fazer acesso a cada dado ou cada elemento da matriz através, né, de sua linha e coluna, né? Então, são dois índices que a gente tem para acessar um elemento da nossa estrutura matriz. Por convenção, né, isso não é obrigatório, mas por convenção a gente sempre adota a convenção linha-coluna, né? Então, primeiro o índice da representação de uma coluna identifica a sua linha e o segundo índice a sua coluna. Então, no exemplo aqui, a gente tem o elemento, né, na linha 1, o elemento de índice, né, de linha 1 e coluna 3, né? Na nossa matriz, utilizando como base a referência C, né, onde os índices começam em zero, né? Na prática, essa seria a segunda linha da matriz e a sua quarta coluna, tá? Então, uma matriz a gente tem a representação assim, né? Aqui são as linhas da matriz, né? E aqui são as colunas da matriz, tá? Então, para acessar essa linha e essa coluna, né, eu vou usar o índice de linha e o índice de coluna. Para declarar uma matriz sintaticamente em C, é idêntico à declaração das outras variáveis e tipo de dados. A diferença aqui, por exemplo, em relação à declaração no vetor, é que a gente vai acrescentar, né, a coluna aqui, né, entre colchetes. Então é definido o tamanho, né, a quantidade de linhas da matriz e a quantidade de colunas por convenção, né? Então eu poderia inverter aqui esse 2 vir aqui, esse 3 aqui, e primeiro identificar a coluna e depois a linha. Mas vamos usar, né, a convenção que é linha e coluna. Para iterar, né, minha matriz, né, como vocês podem observar, vou precisar aqui de duas estruturas de repetição aninhada, né? Uma vai iterar as linhas e a outra vai iterar as colunas. Ou seja, para cada linha que eu passar, né, eu vou precisar percorrer todas as colunas. Então, nesse caso aqui, um laço vai iterar esses caras aqui e o laço de dentro vai iterar esse outro aqui. Então, quando eu estiver na linha 1, meu for vai percorrer essas três colunas. Quando eu estiver na linha 2, meu for vai percorrer essas outras três colunas e assim sucessivamente. Então, a melhor maneira da gente fixar o conteúdo é praticando. Então, vamos fazer aqui um exercíciozinho simples, né, de início. Então, escrever um algoritmo para armazenar valores inteiros em uma matriz 3x4, 3 linhas e 4 colunas. Armazenar valores inteiros. A seguir, calcular a média dos valores pares contidos na matriz. E ao final, exibir os elementos da matriz. Então, aqui a gente precisa ler a matriz, somar todos os valores da matriz. Por que somar? Porque ao final a gente vai precisar calcular, né, a média, né, desses valores. Lembrando que esses valores a questão pede que some apenas os valores pares contidos na matriz. Então a gente precisa somar esses valores, inclusive saber quantos são, para que a gente consiga fazer a média, né? Então vamos lá. Aqui no dev, né, vou abrir um novo arquivo fonte, começar com os arquivos aqui de cabeçalho,
H, minha função principal. Já posso salvar para evitar que eu perca, né, alguma informação. EAD, matrizes. Aqui a gente vai para questão 1 dos exercícios. Então vou declarar aqui uma matriz de números inteiros, né? Vou chamar aqui de M. O tamanho da matriz é 3 por 4. Então 3 linhas e 4 colunas, né? Além da matriz, eu vou precisar guardar, né, a soma dos pares, que eu já inicializo com 0, né? E a quantidade de pares, que eu também já inicializo com 0. Então, vou precisar da estrutura de repetição, né? A de fora que vai iterar as linhas, né? É essa daqui, então um laço até i menor que 3, que é a quantidade de linhas da minha matriz, e mais. Aqui eu já estou prevendo que eu vou ter apenas uma linha dentro do meu for de fora, tá? Nesse caso eu vou ter um outro for dentro apenas e nada mais. Então não seria necessária a inclusão dessas chaves, mas vou colocar, tá, a nível didático, ok? Agora que eu já estou na minha linha, eu vou iterar a coluna, né? Então faço aqui com outro contador, tá? Não vou utilizar o mesmo do de fora, tá? Senão não vai dar certo. Menor que 4, mais. E agora eu vou fazer a leitura, né, desses valores. Informe, aí eu vou colocar aqui o elemento que vai ser informado, né? %D, para a gente ir identificando o que é que está sendo lendo, o que está sendo lido, na verdade. Então, aqui é I, aqui é J, né, que vai ser impresso aqui a linha e a coluna que está sendo lida. Então, vamos ler. A leitura é igual a uma variável inteira comum, né, %D. Aqui eu vou ler com I comercial e o índice que eu estou lendo nesse momento, que é na linha I e coluna J. Beleza, aqui eu estou fazendo a leitura, né? Aqui nesse momento eu faço a leitura e eu já posso ir somando se o valor for par, né, for lido. Eu poderia fazer num laço aqui a parte depois da leitura, mas eu posso economizar e já usar apenas um laço e já fazer essa conta, né? Apesar da questão querer que imprima os elementos da matriz, a gente vai ter que percorrer a matriz novamente. Mas aqui eu já posso adiantar, né, e fazer essa parte aqui da soma. Então eu vou checar se o número que foi digitado é par. Então se o número que foi digitado está na posição atual, né, MIJ, né, então o resto da divisão por 2 for 0. E a gente vai somar aqui os pares, né, mais igual o valor que foi digitado, né, I e J. Ok. Vou precisar também, né, incrementar a quantidade de pares que eu encontrei. Então, vou precisar usar um bloco de código aqui, né? Não é mais uma linha só. Vou acrescentar aqui a quantidade de pares e a somar mais um. Então, posso usar esse operador de incremento aqui, tá? Feito isso, a gente já tem aqui como calcular a média, né? Então, essa chave aqui desse laço de fora é desnecessário. Se vocês observarem, eu só tenho uma instrução dentro do laço de fora, que é um for. Então ele entende como instrução, eu não preciso aqui dessas chaves. Quem tem mais de uma linha de instrução na estrutura é a estrutura for de dentro. Aí sim eu preciso da chave, mas eu vou deixar, tá? Já coloquei. Então printf a média a gente pode calcular, né? Não preciso declarar uma variável. Nos vídeos anteriores eu venho declarando variável, aqui eu vou fazer direto no printf, tá?
porque eu vou utilizar a média somente para impressão. Se eu fosse utilizar a média em outras situações, o ideal era guardar a média em uma variável, tá? Então, a média entre os valores pares é %.2f, eu vou botar com duas casas decimais. E aqui eu faço o cálculo da média, né? Então, eu posso fazer aqui, soma pares dividido, faço um cache como as duas variáveis são inteiras, então eu preciso fazer um cache aqui para flutuante, para que o resultado seja ponto flutuante. Então ele vai imprimir a média aqui, né? Vai calcular imprimindo a média. E aqui eu posso fazer o seguinte, pessoal, aqui, e se o usuário não digitar nenhum número par? Eu poderia informar, né? Então eu tenho como informar. Eu posso checar aqui, né? Quantidade de pares for maior que zero, eu faço dessa maneira, imprimo a média. Se não for informado nenhum número par, né? Então não vai ser maior que zero, eu boto aqui, não foi informado números pares. Então barra N, aqui faltou um barra N, né? E aí a questão pede também, além de imprimir a média, que a gente imprima, tá, a matriz. Então eu vou repetir aqui o laço lá que eu utilizei para ler a matriz, né? I menor que 3 e mais, né? A nossa matriz aqui é 3 linhas e 4 colunas. Nesse aqui eu vou precisar dessas chaves, então já vou colocar logo. E aqui eu vou usar outra variável para iterar as colunas, né? Então J menor que 4, J mais. E aqui eu imprimo o valor. Posso imprimir aqui o valor que foi lido, né? %D, %T, para ele dar um espaço aqui, um tab que ele vai dar depois que imprimir, né, o número. E aí eu mando imprimir o número aqui, ó. Nossa matriz eu usei um M minúsculo, um M maiúsculo, um M minúsculo, né? Então, M I e J. Ok? Prontinho. Esse laço de dentro vai imprimir isso, né? O valor daquela linha e coluna. Quando ele chegar no final da linha, ele vai sair desse laço aqui. Quando ele chegar, imprimir todas as colunas da linha, ele vai chegar aqui, né, no final da linha. Quando ele chegar no final da linha, eu imprimo um salto de linha, tá? E aí ele salta para a próxima linha, aí começa a imprimir a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna, e aí fim de linha, imprime e salta para outra linha. Ok? Vamos ver como foi que ficou. Ver se está ok, né? Aqui, só dando uma conferida. Então vamos compilar. Ó, e compilou. Eu vou preencher a matriz aqui na sequência, com 12 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Observe aqui 00, 01, né? 02, 03. Então, linha 1 e as 4 colunas. Linha 2 e as 4 colunas. E agora linha 3. Já estamos na segunda coluna. 10, 11 e a última, né? 12. A média entre os valores pares é 7. Aqui na impressão, a gente usa lá %T, na verdade não é %T, tá, pessoal? É barra invertida T. Aqui, ó, tá? Então, salvando aqui, compilando. A gente tem a média, né? E a impressão da matriz aqui, né? Mais ou menos aí no formato da própria matriz, ok? Então essa é a questão 1, né? A gente conseguiu resolver, solucionar a questão.
Vamos partir para outra aqui. A seguir tem alguns exercícios que são bem parecidos, né? Vamos partir aqui para a questão 4, tá? Para a gente finalizar aqui os exercícios, os demais seguem a mesma lógica. Vamos fazer aqui a questão 4, que ela trata algumas situações e a gente pode, né, aprender mais alguma coisa aqui. Então, vou para a questão 4. Vou apagar aqui, vou manter só o esqueleto, tá, do meu programa. E isso com a função main. Salvando. Então vamos ver aqui o que é que pede a questão 4. Escreva um algoritmo que lê uma matriz 5 por 5, né, uma matriz quadrada, de inteiros e calcule as somas da linha 4, da coluna 2, da diagonal principal, da diagonal secundária, de todos os elementos da matriz. Escreva estas somas e a própria matriz e onde está, né, localizado o maior elemento da matriz. Então a gente vai calcular essas somas aqui, tá? Então vamos lá, soma linha 4, soma coluna 2, soma diagonal principal, soma diagonal secundária e soma todos os elementos. Então a gente precisa aqui inteiro, uma matriz 5 por 5, aí inteiro soma, né, que é todos os elementos da matriz, soma L4, né, que é a linha 4, soma coluna 2, soma coluna 2, soma diagonal principal, soma diagonal secundária. Tem mais alguma soma? Todos os elementos, né? Então são 5 somas, a gente tem 5 variáveis aqui. Lembrando que a gente precisa inicializar essas variáveis com 0, já que elas são acumuladores, elas vão guardando os valores de cada elemento, tá? Ela não vai guardar o resultado de uma operação, não. Elas vão ser utilizadas como acumuladores, vão acumulando, né, em cada situação esses valores. Feito isso, a gente tem mais alguma variável que precisa guardar, todos os elementos, escrever as somas, né, e a posição do maior elemento da matriz. Então, a gente precisa encontrar, né, a linha e a coluna do maior elemento da matriz. A gente pode estabelecer duas variáveis, mas quando chegar no momento dessa questão, a gente trata ela mais especificamente, né, para que vocês entendam, né, a solução que vai ser utilizada para identificar. Então vamos na ordem aqui. O primeiro passo é ler a matriz, né? Então i menor que 5, i mais. Então faço a leitura da matriz. Não vou usar as chaves, já que eu vou ter uma linha apenas aqui. A exemplo da questão anterior eu usei, nessa eu não vou utilizar, tá? Então J menor que 5 é a matriz quadrada. E aí eu incremento o J. Então vamos ler aqui, né? Vou informar apenas M, né? %D, %D. E aqui eu identifico quem eu estou lendo. Scanf, %D. E agora M e J. Então, realizamos a leitura aqui, tá? À medida que eu for lendo, eu já posso ir guardando esses valores aqui. Já é possível, na verdade, prever todos os valores, né? Então, vamos lá. A soma de todos os elementos da matriz é nada mais, nada menos que o próprio elemento que está sendo lido, né? Então, a gente soma
A soma da linha 4, né? Soma da linha 4 não é a soma do elemento de índice 4, né? De índice de linha 4, é a linha 4. Então, a linha 4, né? A gente acessa com o índice 3, né? Já que começa em 0, 0, 1, 2, 3, a gente tem 4, né? A gente tem, né, os elementos 0, 1, 2 e 3. Então, aqui, né, tem um 4, linha 4, tá? Só para que a gente entenda melhor, tá? Então, eu vou acessar aqui. Na verdade, se o I, que é o contador índice de linha, for 3, né, soma L4, recebe aqui, né, o valor da matriz nessa posição, né? Então, os elementos da linha 4, né? Então, quando a linha for 4, vai somar todos os elementos. Se o J for 1, que é a coluna 2, né? Soma a coluna 2, recebe M, I e J. O próximo aqui é a diagonal principal. Então, a nossa diagonal principal, a gente tem, né? A gente já viu e conhece que a diagonal principal ela possui os índices, né, iguais, né? Então, a diagonal principal de uma matriz, só para que a gente entenda aqui, deixa eu pegar aqui um desenho, uma imagem, né? A diagonal principal de uma matriz é essa aqui, ó, da esquerda para a direita, né? Essa diagonal. A diagonal secundária é essa diagonal aqui, ó, tá? Então a gente precisa guardar a soma desses valores e a soma desses valores aqui. Lembrando que a diagonal principal e a diagonal secundária a gente só consegue calcular de matrizes quadráticas, né? Então vamos lá. Então ali qual é a ideia? Onde coincidir, tá? Onde o I e o J forem iguais, porque ali, ó, item 0, né? Linha 0, coluna 0, o próximo elemento, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2 e assim sucessivamente, né? Então, a gente tem essa situação aqui, ó, né? Linha 0, coluna 0, aí linha 2, coluna 2, aí linha 3, coluna 3, linha 4, coluna 4 e assim sucessivamente, né? Então, a gente precisa testar essa situação. Então, essa situação a gente faz assim, ó. Quando I, né, for igual ao J, a gente soma a diagonal principal, né, M, I e J. E a diagonal secundária, né? A diagonal secundária, a gente viu também que se coincidem, né, os elementos, né? A gente viu aqui, ó. Vamos voltar aqui de novo, né? A gente viu aqui que os elementos coincidem, né? Ó. Diagonal principal é essa, né? E diagonal secundária é essa aqui, né? Então, pessoal, a lógica que a gente vai utilizar aqui para cálculo da diagonal secundária, né, é um pouquinho mais complexa de se entender, mas dá para entender tranquilamente, ó. Se a gente observar esse elemento aqui, eu estou na linha 0, né? Na linha 0, coluna 4, né? Então, se eu somar a linha com a coluna, eu vou ter 4, né? Que é 0, 1, 2, 3, 4, tá? Se eu pegar esse elemento aqui, né? Eu também vou ter a soma do índice da linha e da coluna com o mesmo valor desse aqui, que é 4 também. Se a gente pegar aqui, ó, o índice aqui é 2, é 1, tá? E essa coluna, o índice é 3. Se eu somar aqui 1
com 3 eu vou ter 4, né? Então a soma de IJ aqui vai ser também 4. A soma desse IJ também aqui vai ser 4, ó. Aqui é 2, né, o I. E o J também aqui é 2, ó. 0, 1, 2, 0, 1, 2. Então 2 com 2, 4. Vou ter esse elemento aqui. E assim sucessivamente. Então a lógica que a gente vai utilizar para cálculo da diagonal secundária é quando o I mais J for igual à quantidade de linhas ou colunas da minha matriz menos 1, tá? Menos 1. Então, se a gente tem 5 linhas e 5 colunas, que é uma matriz quadrática, eu posso usar qualquer um como referência, vai ter que ser essa quantidade menos 1. Então, I, né, mais J tem que ser igual a 4, tá? Já que o tamanho da nossa matriz é 5, matriz quadrada, ok? Então, soma diagonal secundária recebe M e J, que é o elemento dessa posição. Então, temos aqui a soma de todos os elementos, né? Principal, secundária, linha e coluna. Então, aqui a gente já deu conta de somar todos os elementos da nossa matriz. O outro ponto que ele pede, né, além de imprimir, né, a gente tem que imprimir na tela, né, essas informações. Ele quer que a gente escreva, né, a posição do maior elemento. Essa posição significa em que linha e que coluna ele está, ok? Então eu posso determinar o seguinte aqui, que o meu primeiro elemento, quando eu estiver lendo a matriz, meu primeiro elemento que eu estiver digitando, ele é o maior da minha matriz, já que eu não tenho outro elemento. O segundo elemento da minha matriz pode ou não ser o maior, eu tenho que comparar com o primeiro elemento, que eu disse que era o maior. E assim sucessivamente. Se o segundo for maior, então o maior elemento da minha matriz passa a ser o segundo elemento que foi digitado. E aí, os próximos que forem digitados, eu vou ter que comparar com esse segundo elemento, já que ele se tornou o maior. Nesse caso, eu vou, né, declarar aqui I maior e J maior. Esse I maior e J maior eu já posso dizer que é o primeiro elemento, então índice 0, tá? Para os dois, ou seja, na coluna 0, na linha 0, que é isso aqui, e na coluna 0, que é isso aqui, né? É meu maior elemento quando eu estiver lendo minha matriz. E eles vão ser atualizados à medida que for digitando elementos maiores que o maior já existente na matriz. Minha matriz começa vazia, né? Então eu considero que o primeiro elemento que está sendo digitado é o maior. E aí eu posso fazer esse teste aqui, ó, para guardar a informação do maior. Eu posso verificar, tá? Se eu não preciso checar se é o primeiro, tá? Vou fazer uma condição aqui que ele verifique simplesmente se é maior ou não da posição que eu guardei. Então eu posso verificar, ó, M atual, que é o que eu estou lendo atual, e J é maior do que o elemento na posição I maior, na posição J maior. Se for, tá? Se for, né? Se for, meu I maior agora vai ser igual a essa posição. Meu J maior vai ser igual a essa posição também. Então eu atualizei esses camaradas. O que ele está checando aqui é o elemento que eu acabei de informar na minha matriz é maior do que o elemento que eu já tenho maior na matriz, que é justamente o índice desse elemento que eu estou guardando aqui. Esses índices começam em 0, né, como eu falei, como a matriz começa vazia, o primeiro elemento que for digitado vai ser tido como maior, né? Inclusive eu vou comparar com ele a primeira vez. Esse teste aqui eu poderia evitar quando fosse o primeiro, né? Já que o primeiro é maior, vai receber IJ, só que IJ já é 0, né? Esse vai ser 0, esse também vai ser 0. E I maior e J maior já é 0, né? Mas eu poderia evitar, né? Poderia checar aqui, ó, se I for igual a 0, né?
Se não for igual a zero, na verdade, né? E J também não for zero, né? Aí ou, tá? Eu poderia fazer essa condição, mas é desnecessário, tá? Não precisa testar, já que esse teste vai atender aqui a demais situações. Aquela primeira parte do teste que eu acabei de escrever atenderia apenas, né? Essa parte teria apenas a primeira passagem do laço. Nas demais ele já não seria executado. Então, a gente pode omitir, tá? Nesse caso. Ok? Então, a gente já tem todas as informações que a gente precisa. Agora, vamos imprimi-las, tá? Observe que eu estou sem uma chave aqui, porque nesse laço aqui eu só tenho uma instrução, tá? Eu só tenho uma instrução, não preciso das chaves. Mas eu poderia informar também, é opcional. Então, vamos lá. Printf. E vamos imprimir aqui na ordem, para não ter confusão. Linha 4, soma da linha 4 é % de barra N, soma L4. Aqui eu vou aproveitar o código, tá? Soma da coluna 2, soma C2, soma da diagonal principal é soma ds, né? Tem aqui, esse cara é secundária, aqui é dp, aqui é ds. Principal, secundária, soma de todos os elementos. Os elementos é soma somente, né? Então, pediu para calcular, escrever as somas e escrever a matriz. Então, falta escrever a matriz agora, né? Ele pede que escreva a matriz. A gente vai fazer um laço aqui e 0 e menor que 5, aí mais, eu vou precisar, tá? Usar mais de uma instrução nesse laço, que é para saltar a linha, quando as colunas da linha forem todas impressas. Então, int j começa em 0, j menor que 5, j mais, e aí eu vou imprimir o valor aqui, tá? Como a gente já tem costume, em barra T, tá? E aí vai ser M, I e MJ. E aqui a gente vai imprimir barra N normal. E aqui a gente já tem impressão da matriz. E agora ele quer que imprima a posição do maior elemento. Vale fazer uma observação aqui quanto à posição do maior elemento, que de acordo com como a gente fez aqui, tá? Essa condição, se tiver o maior elemento se repetir, né, mais de uma vez na nossa matriz, ele vai dar a posição do primeiro sempre que foi encontrado, tá? Sempre do primeiro, porque a gente só vai atualizar se ele encontrar um maior. Se a gente quiser que fique sempre a posição do último informado, a gente bota um maior igual aqui, tá? Mas eu vou deixar o do primeiro que foi informado. Então, a posição, o maior elemento está na linha, né? O índice da linha e coluna, índice da coluna. Ok? Aí aqui é I maior e aqui é I J maior. Ok? Então a gente conclui aqui a questão, né? Tá feita. Agora vamos compilar, né? Ok. Vou colocar aqui de 1, 2, 3, 4, e o 25 eu vou botar aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
repetir o 25, ele vai me continuar me dando a posição do primeiro, né? 25, aí 22 e 23. Soma da linha 4 é 85, soma da coluna 2 é 56, diagonal principal, diagonal secundária, a soma de todos os elementos da matriz é essa daí, né? O maior elemento está na linha 0, né? Na primeira linha, que eu disse, ó, coluna 4, né? Linha 0, coluna 4. Na verdade aqui, né, a gente pode fazer uma adaptação, já que ele pede a posição, né? Tem que botar não na linha, está, né? Na linha 0, coluna 4. Vamos ver aqui exatamente o que ele quer, que é a posição do maior elemento, né? Ele quer o índice do maior elemento. Então seria a posição, a gente vamos adotar como linha, tá? Então poderíamos somar mais um aqui para ficar bonitinho, né? Na linha 1, coluna 5, tá? Que é mais fácil de encontrar. Então a soma da linha 4, a soma da coluna 2, né? Dá para conferir aí os valores, ok? Então essa é a nossa questão. E aquilo que eu falei lá, né? Pode ser adaptado aqui. Para ficar mais facilitar a leitura, a gente pode somar mais um aqui, ó. Somente quando for imprimir o resultado já, tá? Para não influenciar aqui na hora de encontrar o maior. É só lá na impressão, a gente nem modifica o valor aqui do índice, a gente só acrescenta mais um, tá? Para ficar mais fácil de localizar o elemento, ok? Então, a questão finalizou aí. Tem mais outras questões aqui que podem serem feitas seguindo o mesmo raciocínio, né? Para finalizar, né, vamos fazer a questão 8 aqui, que é bem simples, né? Criar um tabuleiro conforme a figura abaixo, né? E mostrar aqui, né? Então, não usar if, né? Usar apenas um sinal de atribuição no preenchimento da matriz, né? O caractere cheio, o caractere vazio. Então, a gente pode usar um ternário, por exemplo, né? Para fazer essa impressão aqui, tá? Pode usar um ternário, pode usar uma matriz, inclusive, para alternar o valor, né? Pode usar uma matriz para alternar o valor também, já que a gente não vai poder usar o if, né? Pode usar uma matriz para alternar o valor. Mas, enfim, existem várias formas de se fazer isso aqui, né? Pode fazer aqui de várias formas. Então, ele está dizendo aqui que o caractere cheio é o 219, né? E o caractere vazio é o 176, né? Então, a gente começa aqui com o caractere cheio, tá? E aí? Então, a gente tem que... A ordem é imprimir um cheio, um vazio, um cheio, um vazio, um cheio, um vazio, né? Então, a gente pode identificar aqui, por exemplo, né? Quando for ímpar, né, e quando for par, né, a soma de J, por exemplo, pode fazer isso, né? Quando for ímpar e quando for par, 0 e 0 é par, vai imprimir cheio, 0 e 1 é ímpar, aí 0 e 2 é par, né? E assim sucessivamente. A gente pode usar essa lógica, tá? Que a gente usou para imprimir, por exemplo, aqui a diagonal secundária. Então, quando for ímpar, a gente imprime o caractere cheio, 219. Quando for par, a gente imprime, na verdade, quando for ímpar, né, que é essa opção aqui. Aqui vai ser par. 0 e 0 é par. 0 e 1 a gente vai somar, vai dar 1 é ímpar, né? Então, quando for ímpar, é vazio. Quando for par, é cheio. Então, vamos lá. É tranquilo de fazer a questão. Salvar como questão 8. Tá, vou apagar aqui. O ideal é que vocês tentem fazer antes de acompanhar esse código, tá? Que eu vou escrever. Então, vamos lá. Eu não preciso declarar nenhuma variável, eu consigo fazer tudo aqui no laço. Ó, criar dois laços, né? I igual a 0. A gente observa lá que é uma matriz 5 por 5, tá?
aqui menor que 5 e mais. E aí eu faço outro laço aqui. Vou precisar saltar a linha. Então bota aqui, ó, printf. Ainda não. For int j começando em 0, j menor que 5, j mais. E aqui eu posso usar o ternário, tá? Posso simplesmente fazer assim, i mais j, né, por 2 for 0, né? Se esse camarada aqui, né, i mais j, tá em parênteses, né? Se o resto da divisão desse camarada aqui for 0, é par. Se for par, a gente imprime, tá? Ele deu o código ASCII daquele caractere cheio e vazio. Então, se for par, né, de acordo aqui, a gente vai usar o cheio, né, 219. Se for ímpar, a gente usa o 176. Então, se for par, né, 219 o código. Caso contrário, é o ímpar, né? Porcento C é 176, né? Só para conferir aqui. 176, ok. Beleza, ele vai imprimir um caractere ou outro, tá? Na linha. E aí, quando chegar no final da linha, eu salto para a linha seguinte, né? Fazer essa formatação da matriz. Então, aqui é a minha questão, tá? Só preciso disso para imprimir aquele tabuleiro lá. Tá aqui o tabuleiro, né? Então, né, o escuro aqui, na verdade, a gente poderia inverter, tá? Aqui ele pediu caractere cheio e caractere vazio. Tanto faz, eu posso inverter aqui também, tá? A gente tem aí o tabuleiro, tá? Se o branquinho a gente quiser que fique aqui, como tá lá, a gente só inverte aqui, ó. Ao invés, né? Posso mexer aqui na condição, mas vou mexer aqui, ó. 176, 219. Salvo, compilo. E a gente vai ter algo idêntico ao que a questão está pedindo. Ok? Pessoal, a gente encerra aqui, tá? Conteúdo de matriz, né? Tem mais algumas questões que podem ser resolvidas a nível de prática, tá? Então, um forte abraço a todos e obrigado.